Primeiro, tratando da questão desse assessor do Janones, imaginando que isso seja uma família, o fruto não cai longe do pé, né? Sempre é o mesmo modus operandi, porque eles se atraem pela energia espiritual e pela forma de entender a política e as relações sociais. É um abusador, da minha perspectiva. Posso estar enganado, mas o condomínio está absolutamente certo. Eu gostaria de fazer um comentário acerca daquilo que a Guta trouxe, quando ela disse a possibilidade de atrapalhar as coligações regionais. Exatamente isso que pode acontecer e irá acontecer dentro em breve. Por qual razão isso ocorre? Eu sempre tenho dito que o grande problema nosso da direita é que nós não sabemos trabalhar estrategicamente. A gente sempre trabalha taticamente. Não é porque somos menos inteligentes, porque a gente está preocupado em trabalhar, produzir, viver a vida, ao invés de ficar se reunindo toda hora para fazer política ou tentando verificar maneiras de destruir o outro. Nós não trabalhamos assim. Mas tem essa perda. Nós não trabalhamos estrategicamente. A gente sempre trabalha taticamente. Acontece uma batalha, vai lá para ganhar a batalha. Mas e a guerra? Como é que você observa a guerra? Nós da direita temos que entender um fato. Se o que nós estamos vivendo é uma guerra que foi implantada pela esquerda, porque ela igualou política à guerra, então nós temos que separar duas coisas. O objetivo da guerra do objetivo de guerra. O que é o objetivo da guerra? É o objetivo político que faz com que leve a combater. Mas o que é o objetivo de guerra? A guerra, depois de instaurada, ela define quais são os procedimentos dentro da guerra para que ela seja vencida. Aí é que está o nosso problema. O que tem são generais batalhando entre si com ciúmes e vaidades, ou tentando se aproveitar dos momentos. Eles não devem pensar nisso. Eles devem olhar para o objetivo da guerra, que é o objetivo pelo qual se está indo ao combate. Mas por que isso não acontece? Porque não tem um centro estratégico para definir, fazer um pacto, dizer a partir de agora todos calam a boca e vão tratar apenas dos combates ou das guerras específicas nas suas regiões, ao invés de estar um lutando contra o outro para pegar o lugar do marechal de campo. Não é assim que se faz. São generais que devem lutar nos seus campos e deixar para que o objetivo da guerra defina um general apenas, um marechal apenas, para definir quais são os objetivos de guerra e distribuir para eles. O Zema está passando por cima de tudo isso. Daniel, eu ficaria muito feliz se o Omar Aziz estivesse realmente preocupado com essas questões que ele apresentou aí. Ele não, infelizmente, ele não transmite a credibilidade necessária para que nós consideremos que isso que está ocorrendo, tal qual ele afirmou, realmente está no seu espírito, na sua perspectiva, está nos objetivos do Senado. O que está ocorrendo é apenas uma briga entre, mais especificamente, o Alcolumbre e o Lula, uma disputa interna dentro do Senado e um confronto, eu diria assim, de poder. Não, acho que confronto de interesses entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É interessante que quando ele fala, é real, precisa de mais tempo para debater, porque afinal de contas você precisa entender, afinal de contas, quais são as escalas, quais são os tipos de atividades econômicas e quais são, afinal de contas, o tipo de atividades dos trabalhadores. Eu não gosto nem de usar o termo trabalhador, porque trabalhador somos todos nós, dos funcionários, aqueles que prestam serviço. Tem que verificar tudo isso para que você possa fazer algo correto, algo adequado. No entanto, é interessante que houve uma jogada estrategicamente brilhante que veio do Rogério Marinho. Quando ele trouxe a possibilidade de colocar junto com essa PEC, vou colocar a questão da flexibilização da jornada a partir de um acordo entre o patrão e o funcionário, o patrão e o trabalhador, isso é genial, porque ele torna constitucional simplesmente ignorar essa bobagem que está sendo essa PEC do 6-1. O afastamento, o encerramento da PEC 6-1 para substituir pela 5-2. Isso é genial, porque ele torna constitucional o direito do trabalhador de dizer, eu não quero. E aí, quem que vai me impedir? E do patrão dizer, eu não posso trabalhar nessas condições, nós temos que ter uma condição específica. Isso foi uma jogada brilhante. O problema é que muito provavelmente ela não vai passar, exatamente porque perceberam que essa é a tacada de mestre que foi dada pelo Marinho. Espero que, pelo menos agora, essa briga interna entre eles para saber quem vai pegar a relatoria se configure de uma maneira tal ou que a oposição ganhe ou que essa pequeno embate continue. Por qual razão? Porque quanto mais adiar, melhor para evitar que essa proposta seja usada como propaganda eleitoral, porque é a única função, o único objetivo, tanto do governo quanto do Hugo Mota e de alguns parlamentares. É interessante porque ele está tentando demonstrar um pouco de inteligência.
por parte da esquerda, por parte daqueles que apoiam o governo. Por qual razão eu digo isso? Se vocês prestarem atenção, o discurso dele é basicamente próximo daquilo que tem sido apontado pela direita, de que não, simplesmente aceite-se, porque o fato é que para ser terrorista não basta ter a motivação política ideológica, tem que ser observado o modus operandi e a incorporação da metodologia que tem a violência como o principal canal de ação e a mídia, ou seja, a publicidade como forma de divulgar essa violência e assim colocar a insegurança generalizada na população, tornando-a sempre temerosa, ou seja, botar a implantação do terror. Ele fazer isso mostra que ele está tentando se apropriar de alguma maneira ou convencer o governo a se apropriar daquilo que é um discurso nosso da direita. Primeiro, o que o crime organizado, e em especial o narcotráfico, trabalha com táticas terroristas, isso já é identificado por todos. A grande questão é, aí, tudo bem, os Estados Unidos fizeram. Isso significa que eles estão avançando sobre a nossa soberania? Não. Em relações internacionais tem que ficar muito claro que a maneira de trabalhar diz respeito à defesa dos interesses nacionais ou os interesses daquele Estado que está dialogando ou aquele Estado que está apresentando as suas perspectivas. Aí é que está o ponto. Você tem que mostrar ou inteligência para entender o processo de negociação ou força para poder peitá-lo. O que o Brasil está apresentando por parte deste governo é que não tem inteligência e não tem força, razão pela qual nós perderemos em todas as perspectivas. O que o ex-ministro está dizendo aí é apenas o seguinte: o Lula raciocina. O problema é que o Lula não raciocina. Ele age por instinto porque ele é um animal político, mais para animal do que para político. É uma tragicomédia, né? Veja que situação. O procurador está convocando uma manifestação contra o STF e acusou o STF de ter feito uma apropriação indébita daquilo que lhes pertence, sabendo-se que isso que ele diz que lhes pertence, ou pertence a ele e aos demais procuradores, diz respeito a garantias que foram dadas para burlar o teto da remuneração dada ao funcionalismo público. É interessante que quando ele fala isso, a gente para ver, ele diz assim, bom, mas dá uma total de 50 mil, se desconta tudo, fica 30 mil. É um ótimo salário. Talvez não para determinadas condições profissionais. Ou seja, por quê? Porque tem que gastar muito, mas é uma questão de você ser comedido e aprender a lidar com aquilo que você ganha. Então, o que deveria ser feito? E aí eu dou um conselho para ele, já que ele está querendo fazer uma manifestação política, como se fosse um sindicalista, faça o seguinte: comece a trabalhar para ter a redução dos impostos. Comece a trabalhar para que haja uma diversificação de atividade. Comece a trabalhar para que haja a implantação de um capitalismo de verdade em que uma personagem como o senhor possa ganhar por uma atividade como servidor, mas que tenha aberto o espaço para procurar outro emprego, ou outro serviço, ou outro trabalho, caso não seja conveniente. Vir alegar que isso não é o suficiente, eu particularmente acho que as determinadas autoridades deveriam ganhar 50, 60, 60 mil líquidos, para ter o suficiente para viver adequadamente, e só, sem penduricalho. Aí que ele gaste o dinheiro com roupa, que ele gaste dinheiro com seu seguro-saúde, que ele gaste dinheiro com transporte, que ele gaste dinheiro com alimentação de luxo. Deveria ser apenas isso. E aí, essa deveria ser a grande luta. E não vir reivindicar ou acusar o STF, que eu acho até bem curioso e bonito, ele dizer, olha, o STF está nos roubando. Eu gostaria de saber se o STF vai fazer alguma coisa contra ele por essa ofensa. Pelo que eu saiba, está ofendendo ou chamando de ladrão a autoridade da cadeia no Brasil. Você pode falar qualquer coisa, acusar alguém de ser genocida, mas não de ser ladrão. E foi o que ele fez indiretamente. Ele simplesmente disse, pô, nos roubou. Então, é um ladrão. Eu gostaria de ver o que o STF vai fazer. E segundo, nós chegamos à beira do abismo, quando procuradores estão manifestando que devem fazer uma movimentação e uma manifestação pública na porta de determinadas instituições para que restitui aquilo que foi lhe retirado indevidamente. Nós chegamos realmente à beira do abismo. Mas é o que nós temos aí. Só mais um detalhe. O que consta é que em determinados meses ele ganhou mais de 100 mil reais, mas isso está de acordo com a legislação e aquilo que ele tem por direitos adquiridos. Essa é a realidade. Bom, mais uma vez, acho que está muito bem configurado, né? Alvor caro,
ele está tentando, de todas as formas, apenas ganhar tempo para preservar patrimônio em paraísos fiscais e preservar pessoas que possam usufruir desse patrimônio. A Berenice trouxe um elemento espetacular, que é preservar aqueles que podem retirá-lo da cadeia, o que cada vez mais está esgotando, está esvaziando essa possibilidade. Tem uma coisa, eu acho que eu gostaria de ouvir as avaliações técnicas dos juristas. Primeiro, aquilo que a própria defesa disse, bom, isso não vai ter aplicabilidade nenhuma. No entanto, nós queremos deixar uma posição de valores. Tá bom, faz parte. A defesa é paga para isso mesmo, para ou chorar junto ou para tentar inventar ou arranjar argumentos que possam defender o seu cliente. Faz parte, é isso mesmo que se espera. No entanto, eu nunca ouvi falar, e aí nós temos um procurador que pode nos orientar aqui, mas eu nunca ouvi falar de um indivíduo que ou foi pego indevidamente, ou quando preso diz que está preso por erro no julgamento. Infelizmente, essa é a realidade, me parece. O Daniel Vorcaro não se afasta muito desse aspecto. No entanto, não podemos esquecer. Essa prisão indevida que ele vai alegar significam bilhões e bilhões de reais que não foram retirados de iniciativa privada, foram retirados pelo fio que se puxa do próprio povo. Interessante, se nós levarmos em consideração que essa questão de buscar o crime organizado, organizações que tenham tomado conta da máquina pública, máquina administrativa, e observar isso da perspectiva de quando começou a Lava Jato, que se anunciou foi de que o modelo era a Operação Mão Limpas lá da Itália, qual era o procedimento? O vazamento faz parte da estratégia por uma razão simples, porque se você deixar somente no sigilo, a máquina por si só ela tem formas de anular quaisquer avanços. É uma pergunta interessante quando a Berenice fez, quem vazou isso? Será se foram os advogados? Pode ter sido o próprio APF, como também pode ter sido até o ministro. Por qual razão? Porque me parece que é necessário trazer luz para impedir que a máquina impeça o andamento do desvelamento dos fatos. Posso estar enganado, aqui nós temos juristas que podem me corrigir, mas isso me veio à cabeça logo na hora da pergunta da Berenice. Quem está revelando e vazando? Para quem diz que nós devemos deixar de lado o complexo do vira-lata e não somos uma republiqueta, eu concordo que nós não somos uma republiqueta, mas nós temos presidentecos, porque se comportam dessa maneira. O fato dele ir antes, para tentar angariar a possibilidade de encontrar o Trump num corredor e assim eles conversarem para ver se ameniza alguma coisa, é de uma banalidade e um amadorismo poucas vezes visto. O que ele foi lá, o que ele quer? Ele é sempre convidado, é a 10ª participação que tem, porque o Brasil tem uma grande economia, independentemente dos governos que aparecem, em especial aquele que começou em 2003, parou em 2016 e retomou em 2022. O Brasil tem uma grande economia. Por isso, é importante que o Brasil assista, pelo menos. Não está no G7, óbvio, mas ele pode assistir. A grande questão, eu preciso ler. Olha, é interessante. O presidente participará de debates sobre parcerias internacionais de desenvolvimento global e crescimento econômico equilibrado. Isso aí não significa nada, porque ele vai apenas fazer demagogia ou bater foto para tentar colocar na narrativa da sua campanha eleitoral. Lula deve cobrar aos países ricos a manutenção do financiamento de iniciativas voltadas ao combate à pobreza e ao desenvolvimento das economias emergentes. Pois bem, como que você combate a pobreza? Com política econômica séria e políticas públicas adequadas, com rigor, com responsabilidade fiscal e estimulando o empreendedorismo. Outro ponto. Outro tema será a exploração de minerais críticos, incluindo terras raras. O Brasil defenderá a maior valorização desses recursos nos próprios países onde são extraídos. A posição é associada pelo governo à defesa da soberania nacional. Isso é uma brincadeira falar algo do gênero. Ora, como é que você vai trabalhar com esses minerais? Faça uma política pública voltada para a segurança nacional. Ponto final. A partir daí, você estimula o empreendedorismo, faz com que haja exploração e estimula também para que nós possamos ter menor benefício. É uma questão de política interna. Isso não é uma questão de política externa. Simples assim. O que mostra a incompetência e a demagogia deste senhor. Maravilha que o Marcelo Monteiro falou antes, porque ele já trouxe os elementos técnicos e não se trata de um jurista qualquer, é um dos melhores juristas do nosso país, porque antes de ser um procurador, ele é um jurista, um dos principais analistas que nós temos sobre as questões jurídicas no Brasil. E é interessante o que eu poderia trazer de elemento complementar a isso. É importante porque, como o Marcelo falou,
O que está se caracterizando é que o Brasil não perdeu apenas o Estado democrático de direito. Vou deixar isso muito claro. Estado democrático de direito é algo que vai além do simples fato do Estado de direito. Por qual razão? Porque Estado de direito basta você ter uma Constituição e um direito estabelecido e você não precisa ter justiça nisso daí ou não ter um critério de humanidade. Exemplo, o regime da Alemanha da década dos 30 tinha um Estado de direito, porque ele dizia o que cabia a cada um e porque determinado segmento da sociedade era considerado sub-humano. Mas estava lá um Estado de direito. Não tinha um Estado democrático de direito, porque não permitia que a sociedade pudesse controlar os seus governantes em função de uma normatividade que estivesse estabelecida. E uma normatividade que tinha por princípio defender a humanidade, defender o ser humano, direitos humanos e os princípios fundamentais da dignidade do indivíduo. Isso é interessante por qual razão? Porque o que está se configurando no mundo inteiro é que o Brasil não apenas não está mais com o Estado Democrático de Direito, como nem o Estado de Direito está sendo apresentado. Por qual razão? Porque a decisão na Itália, o que demonstra é que no Brasil o juiz ignorou até mesmo os trâmites legais, ignorou aquilo que é a normatividade jurídica. Ele simplesmente tomou as decisões pelo que ele quis. Em síntese, nem o Estado de Direito nós temos mais aqui no Brasil. É isso que o mundo está começando a entender, já que nós também entendemos aqui. As pessoas diziam assim, no Brasil nós temos 2 pesos, 2 medidas. Por incrível que pareça, nós temos apenas um peso e a medida é determinada pela vontade daquele juiz, que define como que ele interpreta independentemente do colegiado, independentemente da sociedade, do legislativo e da lei propriamente dita. É isso que está começando a ficar claro. Quando o Marcelo, eu tenho a impressão, quando o Marcelo Monteiro falou, parece que tem, inclusive, quando eu vi um embate que teve em Portugal, entrevistando ao Gilmar Mendes, apareceu um brasileiro que disse: o senhor sabia que existe um asilado político brasileiro? Eu creio que era na Polônia. E ele se apresentou: sou eu, que é um jornalista que pediu asilo político, exatamente por ser um perseguido político. É isso que o mundo está começando a entender. E é pressão não apenas sobre o nosso judiciário, é uma pressão sobre o Estado brasileiro para decidir o que ele quer ser. Ou vai ser um estado de exceção eterno, ou ele volta e se estabelece, no mínimo, como um Estado de direito, enquadrando esses juízes que acham que estão acima da lei. Olha, vamos direto aos pontos, tá? Estatais gastaram mais de 1 bilhão com patrocínios. Eu lembro que quando teve aquela discussão acerca de como deveriam ser tratadas as estatais para a indicação de presidentes e diretores que não precisariam passar pela quarentena ou o que quer que seja, todos ficaram desesperados porque se queria, naquele momento, estabelecer que, no caso ali, era o mercadante que iria assumir BNDES ou o que quer que seja, e estavam se tratando das estatais como um todo. Mas as pessoas não levaram em conta algo que estava embutido naquele grande jabuti. Ali era mais do que jabuti, era um cágado gigantesco de centenas e centenas e centenas de anos. Qual era? Eles estavam multiplicando por 4 a verba de publicidade das estatais. Era 0,5%, eles estavam aplicando 2%. Ora, é óbvio que as estatais, elas fazem patrocínio, publicidade. A grande questão não está se é meritório ou não que você invista, por exemplo, no esporte. Não é essa a questão. A questão é: esse investimento está sendo feito por vínculos políticos ou para ser utilizado como propaganda ou para consolidar nichos eleitorais? Ok, essa é a pergunta-chave. Além disso, Sua Excelência, esse atual presidente, veio a anunciar que cabe ao poder público investir naquele segmento de base para produzir atletas ou para produzir aqueles que necessitam, já que a iniciativa privada não o faz. Isso é balela. Se é para fazê-lo, deveriam investir não em patrocínio para entidades, porque isso é quase o raciocínio do sindicalista. Eles deveriam investir nas escolas cívico e militares. Eu fui aluno de escola militar. Na escola militar em que eu entrei com 10 anos de idade, nós tínhamos 27 modalidades esportivas. E lá todas as modalidades treinavam para produzir atletas se os alunos desejassem. Em síntese, o foco é outro. O fazem única e exclusivamente para a propaganda e para a publicidade do governo, e não para reivindicar uma formação de quadros ou o que quer que seja. Aí é que está o jabuti. Multiplicaram por 4 para continuar fazendo propaganda para o governo ou para determinados grupos que tomaram conta desse governo que aí está.